Seguir adiante. Queridos, vamos abrir a Escritura no Antigo Testamento, primeiro livro da Escritura, Gênesis capítulo 3, versículo 19. Há algumas semanas nós estivemos ali no cemitério Campo da Esperança de Taguatinga, onde nós ali semeamos o nosso irmão Apolônio, né? Interessante que, por ocasião da morte do Apolônio, um irmão nosso aqui, né, quando ficou sabendo, mas que coisa, falou assim, que coisa, né? Um Apolônio, uma pessoa tão assim, fisicamente jovem, né? Fazia caminhada. O irmão que fez esse comentário se encontrava com ele algumas vezes ali na Ceilândia, fazendo caminhada, e comentou que ele era magro, né? Mas ele era magro, caminhava tal, e o que aconteceu? Aí eu falei, irmão, os magros também morrem, né? Morre o magro, morre o gordo, morre o branco, morre o negro, o rico, morre o pobre, morre o evangélico, morre o católico, morre o ateu, né? Morre o espírita, morre todos, sem nenhuma distinção. Tem até um ditado do vulgo já tão batido, mas tão profundo, toda vez que eu falo eu me arrepio, fico totalmente tomado de uma emoção profunda. Diz que a única exigência da morte para levar o indivíduo é que ele esteja vivo, né? Eu acho essa é uma coisa muito interessante, né? Porque diz que a morte não tem essa exigência toda. Ela é uma senhora assim bastante compreensiva, bacana, e diz que a única exigência que ela faz é que o indivíduo esteja vivo. Portanto, se você estiver vivo agora, saiba que você é um forte candidato para partir, ainda hoje. Ou seja, não precisa ser hoje também, né? Quer dizer que você é um candidato que, desde que esteja vivo, qualquer hora é a hora, né? Às vezes a morte vem e leva a pessoa de supetão, não dá tempo de ela nem pensar, não dá tempo de se despedir de ninguém. Outras vezes ela dá um tempo, né? A divina providência às vezes permite que a pessoa tenha bastante tempo para pensar, para refletir, para considerar algumas coisas, algumas questões. Não pense que a pessoa que é mais velha do que você tem maior chance de ir primeiro. Às vezes os mais velhos sepultam os mais novos, às vezes os filhos sepultam os pais, às vezes os pais sepultam os filhos, né? E agora, nesse final de semana, no caso hoje, nós sepultamos a irmã Aldereta, e eu fiquei pensando que seria bom nós conversarmos um pouco sobre essa questão que é tão crucial, questão da morte, que vem para todos, né? Nós sabemos que o Evangelho nos traz a esperança da ressurreição, da imortalidade com Cristo Jesus, mas o fato é que a eternidade, ela depende muito dessa vida nossa temporal. Ou seja, se você pensa na eternidade, que é algo futuro para você e também para mim, saiba que a eternidade ela será definida, ou melhor, a nossa entrada na eternidade, ela será definida a partir do nosso viver hoje, aqui nessa vida transitória, nesta vida temporal. E portanto é preciso que nós vivamos aqui na terra com uma consciência bastante clara acerca de duas coisas que são essenciais. Se nós tivermos uma clareza, e não somente um conhecimento técnico do assunto, não somente um conhecimento teológico do assunto, se tivermos não somente um conceito teológico, mas se tivermos uma consciência interior de duas coisas que eu vou apresentar para vocês essa noite, nós teremos uma chance muito grande de vivermos bem aqui na terra, em relação a nós mesmos, em relação a Deus, em relação ao nosso próximo, no que diz respeito ao Evangelho, garantindo assim que teremos também uma entrada na eternidade com segurança, a segurança que nos traz o Evangelho.
E de antemão, eu quero dizer para os irmãos que, a despeito da altura que o grito que a sua religião dá, concernente às convicções que ela declara, o fato é que quando nós entramos na eternidade, o que vai prevalecer é somente aquilo que foi construído dentro de nós. Você pode falar, você pode declarar, você pode escrever livros, você pode ter a melhor confissão teológica, você pode ter uma teologia ortodoxa, mas o fato é que o que nós levamos não é aquilo que nós aqui defendemos, mas é aquilo que aqui nós somos, é aquilo que está no coração, na alma, no nosso ser. Há algumas semanas foi o irmão Apolônio, mas já foram outros também, já foi o irmão Raico, já foi o irmão Luciano, foram outros também, o irmão Benício, quem mais? A irmã Lúcia também, aquela jovenzinha, amiguinha da Marli, como é o nome dela? A irmã Valéria também, tinha quantos anos? Salvo engano, não tinha 30 anos de idade, né? 20 anos, 28, 29, alguma coisa, 30, não sei. Mas era nova. Então, daí os irmãos têm a noção. Hoje a irmã Alderita. E amanhã, vai que seja o pastor Alexandre, né? Dá um defunto bonito. Caixão, algodão no nariz, né? No ouvido e na boca. Porque vai que os gusanos resolvam sair por ocasião da cerimônia. Então, para evitar qualquer constrangimento, taca algodão no nariz do pastor Alexandre, nos ouvidos e na boca. Mas pode ser que seja você. Pensa nisso. Tá bom? Aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 19, diz assim o texto: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Antônio Vieira foi um grande pregador do século 17. Ele é um escritor barroco, nos deixou aí grandes sermões. Se alguém não conhece a obra de Antônio Vieira, eu digo que você deve conhecer. Deve ler os sermões. Lógico que são sermões extremamente difíceis de serem entendidos, porque o gênero é barroco, né? E portanto é muito complexa toda a escrita de Antônio Vieira. Mas logo que você pegar um certo costume, uma habilidade, você conseguirá ler com alguma facilidade. E Antônio Vieira era muito preciso naquilo que ele lia, né? Às vezes com um certo exagero daqueles que gostam de metaforizar a Escritura, se bem que a Escritura ela tem muito da questão metafórica, mas quando se faz isso com muita constância, ignorando outros fatores de interpretação, alguns acabam às vezes exagerando um pouco, mas no geral ele conseguia perceber coisas muito preciosas nas Escrituras. E ele, portanto, nos chama a atenção aqui para Gênesis capítulo 3, para essas três últimas assertivas, quando diz: porque da terra foste formado. Segundo, porque tu és pó. E terceiro, ao pó tornarás. Ele diz, veja como que a Escritura nos traz três sentenças, dizendo primeiro: do pó tu vieste, ou seja, a nossa origem é o pó, nós procedemos do pó, e é lógico que logo de início nós entendemos que aqui, tanto em Gênesis quanto no sermão do Vieira, é uma referência ao nosso corpo físico. Não podemos pensar que o homem se esgota na questão física, uma vez que não somente o homem foi formado do pó, mas Deus lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e este fôlego de vida divino é o que gera dentro do homem a sua alma, o seu espírito humano. Esse fôlego divino é o ruá divino, se falado em hebraico, é o pneuma divino, se falado em grego, é o espírito divino, se falado em português. De modo que o homem tem, certamente,
uma parte que é material, que é transitória, mas tem uma parte que é eterna. E o grande problema talvez seja exatamente que nós estamos lidando diariamente, constantemente, com essa parte externa, que é o nosso corpo. Porque é com ela, mediante os 5 sentidos do nosso corpo, que nós contatamos o mundo físico. Então é tudo muito real para nós, essa questão do físico, da materialidade, desse imediatismo. Ao passo que o nosso espírito humano, que é o sopro divino dentro de nós, que de acordo com a Escritura é a parte mais importante. Eu digo isso porque quando Deus fala acerca de nós e da obra que Ele efetua em nós, Ele é dito que o Deus da paz é quem santifica primeiramente o espírito, então a alma e por último o corpo. Então Ele começa do espírito humano, e o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, em primeiro lugar, alma e corpo em último lugar. Mas a ordem que o homem contempla é o oposto. Primeiro o corpo. Quando se trata de alimentação, de comer, encher a nossa barriguinha, puxa, o corpo está assim sempre com uma grande exigência, não somente de comer na hora certa, não somente para garantir a minha parte em detrimento da parte do outro, porque se o alimento for pouco, que o outro fique sem. Eu tenho que ter a minha parte, não é? Garantir o horário que eu devo comer, ou a melhor qualidade de comida que eu tenho que comer. Quando diz respeito ao descanso, ao lazer, né, até mesmo à saúde, nós sempre pensamos, olha pastor, faça um exercício, faça uma caminhada, né? Afinal o nosso corpo não aguenta muito. E é verdade, tudo isso aí é muito importante. A alimentação é importante, todo o cuidado do corpo é importante. O problema é que nós vimos muito as necessidades do corpo e nós deixamos, não raras vezes, de lado, ou deixamos apenas no âmbito filosófico ou no âmbito teológico as questões do espírito. Ou seja, quando o assunto é o espírito humano, se discute teologicamente e abundantemente o assunto. Entramos em debates infindáveis. Queremos saber se alma é o mesmo que espírito, se são duas coisas distintas. E consequentemente queremos saber se o homem é bipartido ou tripartido, se ele só tem corpo e alma ou se tem corpo, alma e espírito. E se sabemos que o homem é corpo, alma e espírito, queremos saber então o que é o espírito, qual a natureza do espírito, o que acontece com o espírito em relação à alma quando acontece a morte física. E assim a discussão ela é infindável. Quando se trata de questões espirituais, há uma disposição da parte de uma meia dúzia de cristãos, há uma preocupação e até mesmo um interesse pelos aspectos teológicos. Agora, o restante dos cristãos, nem o teológico querem saber. Besteira, ficar discutindo corpo, alma e espírito, bobagem. Agora, e quantos de todos esses querem não somente ter uma compreensão, mas ter uma aplicação prática? Entender o espírito humano para valorizá-lo, para colocá-lo no lugar devido, para que haja uma experiência devida. Infelizmente ocorre que nós passamos a ser bons defensores de teologias. Não que a ortodoxia e o conhecimento teológico seja perverso. Não é perverso, somos nós que fazemos dos estudos um meio de divisão, de contenda e de inimizade. E deixamos de entender que a Escritura, ela tem uma função primordial de ser uma testemunha para apontar quem é Deus e quem era o homem, para que o homem, entendendo Deus e o homem e Deus, ele possa ter agora um relacionamento efetivo, ele possa se entender como alguém que não somente tem a possibilidade, mas também o dever de ter um crescimento espiritual na sua vida humana em direção à eternidade. Por isso que Vieira, ele nos chama a atenção nesse versículo que lemos aqui, 3,19 de Gênesis, dizendo que nós temos aqui praticamente um paradoxo.
do nosso pensamento. Primeiro porque ele diz assim: quando Deus afirma que nós viemos do pó, ninguém questiona, ninguém duvida. Até a ciência ela é capaz de comprovar que a nossa matéria, o nosso corpo físico, tem muitos elementos que veio do barro, não é mesmo? Que veio da terra. Tanto é que também não é difícil alguém concordar e entender que aquele que veio do pó, ao pó tornará. Falando como Antônio Vieira, basta você chegar num cemitério e você entrar e você olhar em cada uma daquelas sepulturas, e você terá a prova evidente, clara, diante dos teus olhos, que aquele que outrora era pó, foi sepultado e tornou a ser pó. Que o homem veio do pó não há de se duvidar, que o homem vai voltar para o pó também ninguém pode duvidar. Você sai andando no cemitério e olhando cada uma daquelas sepulturas, cada uma daquelas lápides. Eu particularmente gosto muito de ler as lápides, né? Eu fico olhando o que alguém escreveu, para ter uma ideia, uma noção, refletir um pouco. E aí talvez você olha ali, você vai ver pessoas totalmente insignificantes, que você nunca ouviu falar, que ninguém nunca ouviu falar. Entenda insignificante no sentido coletivo, que as pessoas não sabem quem é. Ela foi importante para a família, para quem conheceu, mas não tem uma evidência, uma ascensão, uma projeção, uma popularidade. Ou seja, alguém que você não sabe quem é, mas eventualmente você pode encontrar nomes de pessoas importantes que todos conheceram. Mas independentemente de ser grande ou pequena a pessoa, de ser rica, ter sido rica ou pobre, independentemente de qualquer coisa, Antônio Vieira faz um trocadilho e diz que na morte não há negro, nem branco, nem amarelo, porque todos são cinzas. Não? Porque todos são cinzas. E aí ele diz assim: veja, quem é aquele? Aquele é Alexandre o Grande. Alexandre o Grande voltou a ser pó. Era pó, voltou a ser pó. Você pode olhar a sepultura de Urbano, voltou a ser pó. Você pode pegar tanto os gregos, os egípcios, os romanos. Você pode pegar os franceses, Napoleão. Pode vir de lá para cá. Quem você quiser, de grande a pequeno, que morreu, voltou a ser pó. Então não há dificuldade nenhuma na compreensão que o homem tenha vindo do pó e que retornará a pó. Agora, ele coloca a grande questão dizendo que talvez o nosso problema é compreender a segunda sentença. A primeira, porque vieste do pó. A terceira, ao pó tornarás. Mas a segunda, porque tu és pó. Olha para o lado, para o seu irmão. Não, numa boa. Mas não olha igual crente evangélico, não. Olha normal. O que você está vendo aí? Fala a verdade. A verdade, o que você está vendo aí? Um pó bonito. O que você está vendo aí? Um pozinho queimado. Não, se numa boa. Esquece o texto bíblico por um momento. Você está vendo o quê? Você está vendo um ser humano. Uma pessoa viva. Uma pessoa saudável, forte. Bonita, elegante. Nem tanto, né? Mas cheirosa. Penteada. Arrumada, uma pessoa, né? E você consegue olhar para essa pessoa numa boa e olhar para o texto bíblico e voltar os olhos para a pessoa e declarar: é pó. Você percebe que nós não conseguimos fazer essa devida relação senão por uma instrução da Escritura? Tanto é que quando alguém morre, logo você, se a pessoa for uma pessoa nova, que não tinha nenhuma enfermidade, pelo menos prevista, né? Não estava na agenda da pessoa ficar doente, todos nós nos assustamos. Uai, como assim? Quem? O fulano? Não. Mas o que aconteceu? Por quê? Como? Por que nós nos assustamos tanto, se nós dizemos que temos a consciência de que somos pó?
Um pó que o vento soprou, que é o sopro divino, e esse pó, com o sopro divino, se pôs em movimento, e você está em movimento enquanto soprar em você esse sopro divino. Cessa o sopro divino, esse pó, onde o sopro acabar, onde o vento parar de soprar, o pó se assenta, e ali ele fica, e ali ele é pó. Ou seja, para nós podermos pensar na eternidade, temos que ter uma consciência clara daquilo que nós somos. Nós somos pó, do ponto de vista da nossa transitoriedade na terra, que é esta vida humana. Sem falar da eternidade, falaremos daqui um pouco sobre ela, mas pensando agora, porque agora que nós estamos aqui, é aqui que nós nos casamos, nós geramos filhos, nós constituímos famílias, nós constituímos amigos, nós vivemos num meio social, onde nós trabalhamos, onde nós estudamos, onde nós nos relacionamos. É neste mundo aqui que nós estamos constantemente vivendo em comunidade, seja a comunidade da nossa cidade, seja da igreja, seja do nosso lar, seja da faculdade, do trabalho, mas estamos sempre nos envolvendo em relacionamentos. Mas quando se fala do homem, e a Escritura dá testemunho acerca do problema do pecado, e quando nós falamos de pecado, a Escritura, quando foi escrita originalmente, pelo menos lá no grego, dizia hamartia. Na nossa Bíblia vem a palavra portuguesa pecado, e aí dá um grande prejuízo nessa mudança de hamartia para pecado, porque quando você lê na sua Bíblia pecado, você pensa um tanto de coisa que te ensinaram que seria pecado, mas hamartia fala de errar o alvo. E para você poder entender se cometeu ou não hamartia, ou se errou ou não o alvo, você tem que entender para que você foi criado, qual é a razão da sua existência, por que você foi gerado, por que Deus te criou. E se você ler os evangelhos, falarei disso com mais propriedade na semana que vem, você vai compreender claramente que você tem duas funções básicas, ou que sejam duas razões fundamentais para as quais você existe. Você existe para amar a Deus de todo o teu coração. Você existe para reconhecer o Criador, para louvá-lo, para render-lhe graça e atribuir a Ele toda a glória que lhe é devida, e que só é devida a Ele única e exclusivamente porque Ele é o único Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas. E você também foi gerado, você nasceu, foi criado por Deus para amar ao teu semelhante, para ser uma bênção para o seu próximo, para ser a mão de Deus que alcança o seu próximo, para que no seu amor a Deus você possa servi-lo na medida em que você serve a Deus no próximo. Não exige serviço a Deus fora do próximo, serviço isolado. Não, eu não quero servir o meu próximo, eu quero servir a Deus. Vou fazer uma capela bonita, vou escrever uns hinos bonitos, eu vou cantar, eu vou chorar, eu vou rolar no chão, vou profetizar, vou falar em línguas. Para de bobagem, para de bobagem. Já deu testemunho o apóstolo Paulo, que você pode fazer qualquer coisa que você faça, se não tiver amor, nada será. E quando se fala do amor, o amor ele só se manifesta numa relação. Ou seja, o amor ele só é real e prático se houver o outro a quem amar. Porque vocês acham que a Escritura apresentam o Deus único e verdadeiro como Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo? Para que a Bíblia faz isso com a gente? Para poder ficar nós aqui ficarmos discutindo se Deus é trino, se são apenas manifestações, se o Espírito é pessoa ou não é, ou se é apenas Pai e Filho, porque o Espírito seria uma energia,
Ou que é Pai, Filho e Espírito Santo, mas só o Pai é que é Deus, o restante não é Deus? Ou que sejam os três deuses, mas o Pai é o Deus maior, Jesus o Deus mais ou menos, o Espírito Santo o Deus pequenininho? Para que Deus apresenta essas coisas para nós? Para criarmos essas teologias, esses dogmas, e se tornar o fator determinante se nós vamos matar o cádmio numa fogueira queimado ou não? Se o cádmio negar, a trindade morre queimado. E agora? Mas em nome de Deus, é para isso? Eu não vejo outra razão, porque o Deus único e verdadeiro se revela enquanto Deus trino, senão para mostrar que, sendo Deus amor, é preciso que esse amor ele seja manifestado numa relação. Pai, Filho e Espírito Santo, numa relação de amor e de comunhão, para nos ensinar que nós fomos criados para amar a Deus e servi-lo na medida em que nós, amando a Deus, manifestamos esse amor em serviço para o próximo, nessa relação de amor, de mutualidade e de serviço. Quando todavia o homem, em tudo o que ele pensa, no sentido, em tudo aquilo que ele maquina, ou em tudo aquilo que ele planta no seu pensamento, no seu coração, tudo aquilo que ele fala no sentido que ele projetou do pensamento as palavras, e agora ele age no mundo, tudo que ele pensa nesse sentido de projeção, que ele fala, se projeta do seu pensamento, e age no mundo, se ferir esses dois princípios, de amar a Deus e de amar o próximo, se ferir esses princípios, é pecado, é hamartia, é errar o alvo. A prova é que, imagine você que Jesus falando, por exemplo, sobre esmolas. Esmola é uma coisa boa ou ruim? Bem, imediatamente a coisa boa, né? Ajudou uma pessoa. Mas Jesus, como ele trata com o coração, ele diz: olha, quando vocês forem dar uma esmola, vocês devem fazê-lo, mas não conforme fazem os fariseus. Porque os fariseus, eles não dão a esmola porque ama o outro. Eles não estão compartilhando nada. Eles não estão sentindo a dor do outro, coisa nenhuma. Não há aqui nenhuma misericórdia para com o outro. Pelo contrário, aqui há egoísmo. Alguém pode falar, mas como pode alguém dar uma esmola com egoísmo? É porque essa pessoa, ao fazer isso, ela faz para se promover a si mesma. Ela faz isso visando não o outro, mas visando a si mesma. Jesus toca num ponto fulcral da experiência humana, que é o problema do egoísmo humano. O egoísmo humano, quando sendo este egoísmo tão egoísta, ele é capaz de dar ao outro algum benefício pensando em si mesmo. Olha a malignidade desse tal do egoísmo. Por isso que Paulo vai dizer que você pode até dar os seus bens para os pobres, mas se não tiver amor, e é possível alguém dar os bens aos pobres sem amor? Mas você está dizendo, então tem uma outra intenção nesse dar o bem aos pobres. E esse tal do egoísmo é o grande problema do homem. O egoísmo é a raiz, é a origem de todos os males que acomete a humanidade. O egoísmo, ele se manifesta no nosso ambiente familiar, na família, esposa, esposo, pais e filhos, filhos e pais, irmãos. Esse egoísmo se manifesta quando nós queremos promover a nós mesmos em detrimento de outro, quando queremos ganhar vantagem, quando nós, por motivos pessoais próprios, do próprio egoísmo, nós falamos mal do outro, nós pichamos o outro, nós
despimos o outro. Ou seja, existe um mal enraizado na nossa consciência de uma ilusão, porque esse egoísmo, ele não é de fato. Você não é o que você acha que você é. Porque quando nós nos colocamos, quando nós deixamos de ver o que somos, porque é pó, quando essa grande e suprema verdade, porque é pó, não está radicada na minha consciência, eu vivo como se eu fosse eterno. Eu vivo como se eu fosse um Highlander. Vocês todos um bando de mortais e eu o Highlander, imortal. Por isso que eu zombo de vocês, que eu humilho vocês, que eu escravizo vocês, que eu engano vocês, que eu bato em vocês, que eu mordo vocês, que eu arranho vocês. Por esse motivo, me sinto todo poderoso. E vocês não... Vocês entendem que quando eu falo vocês e eu quero dizer o ser humano. Falta-nos a compreensão que nos humilhe no sentido de nos colocar no devido lugar. E essa grande obra do Espírito Santo, de nos colocar no lugar de criatura e nos fazer entender que nós não somos nada, absolutamente nada. Ah, como assim, pastor? Tudo que você é de Deus, é Ele. Ele é, você não. Se você tem uma grande capacidade intelectual, é Ele em você. Se você tem um corpo sadio, é Ele em você. Se você tem força, talentos, conhecimentos, fala outros idiomas, se você até mesmo inclusive tem muito dinheiro, esse dinheiro, se é um dinheiro justo que veio em razão do trabalho, da conquista, tudo isso é Ele em você. Nós mesmo não somos. E aí o Antônio Vieira, comentando a necessidade que o homem tem de se ver como pó, que é a grande contradição, que ele fala: pois se a mesma escritura diz que eu sou homem, como a mesma escritura diz que eu sou pó? Afinal, sou pó ou sou homem? Aí ele diz: a mesma escritura nos dá a resposta. Como pode a escritura dizer que sou pó e ao mesmo tempo dizer que sou homem? E afinal, eu sou homem ou sou pó? E aí ele coloca algo interessante, ele coloca a seguinte sentença e a seguinte conclusão. Ele fala: todo ser que há no universo não é o que é. Entenderam? Ele vai demonstrar, e eu também vou trazer a demonstração dele para vocês. Todo ser que existe no universo, existe, não é o que é. Então olha para o seu irmão e diga para ele: você não é o que você é. Não pode falar com convicção: você não é o que você é. Não tenha medo de falar, calma. Até o final da mensagem, para 12h40, vocês vão entender o sentido. Diga ao seu irmão: Vera, você não é o que você é. Você acha que você é isso aí? Isso é pura ilusão. Aí, se eu não sou o que eu sou? Aí ele diz: você não é o que é. Você é o que você era e aquilo que você há de ser. Aquilo que sou é exatamente aquilo que eu era e aquilo que eu hei de ser. Se eu era pó e hei de me tornar pó, então eu sou pó. Então essa minha aparência e esse meu coração, sobretudo com esse tal do egoísmo implantado na minha consciência, me engana e me faz viver como se eu não fosse aquilo que eu era e aquilo que eu serei. Ou seja, esse ego me engana, me fazendo usurpar o lugar do único que é. E para demonstrar, o Antônio Vieira conseguiu encontrar um texto lá em Êxodo, salvo engano, capítulo 7, versículo 12. Não tenho certeza do texto, podem abrir se quiserem.
Êxodo capítulo 7, versículo 12. Êxodo capítulo 7, versículo 12. Mostrando o momento em que Moisés entra diante de Faraó, e ele então lança o seu cajado, diante de Faraó, e o cajado se transforma em serpente. Aí lá vem os magos de Faraó, talvez uma meia dúzia ou uma dúzia de magos, e também lançam ali as suas varas diante de Faraó, e as varas dos magos também se transformam em serpentes. Eu falei meia dúzia de magos, mas não importa se eram 3, mais ou se eram menos. Importante que os magos de Faraó também fizeram o mesmo prodígio, e as varas dos tais magos também se transformaram em serpentes. Ficou de um lado a vara que Moisés lançara e fora transformada em serpente, do outro lado as varas dos magos também transformadas em serpentes. E aí diz o texto bíblico no capítulo 7, versículo 12, assim: pois lançaram eles cada um o seu bordão, ou a sua vara, e eles, os bordões, se tornaram em serpentes. Não está aí claro? Os bordões dos magos se transformaram em serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Pergunta o Vieira: o bordão de Arão, o cajado de Arão engoliu os cajados dos magos? E ele pergunta: porventura cajado tem boca para engolir? Porventura cajado engole? Tem garganta? Entra para o estômago? Porventura não foi a serpente de Arão que devorou as demais serpentes? O que vocês acham? Aí ele diz: mas serpente que era cajado e volta a ser cajado, ela é cajado. Se você era pó e virá a ser pó, você é pó. Olha que interessante. Aquilo que nós somos hoje, devemos viver olhando para nós: puxa, talvez tudo isso que sou, que tenho, talvez me engana, talvez não me permite entender o que eu sou de fato, para que eu possa viver com simplicidade, com humildade, sem nunca querer ganhar vantagem do outro porque sou pó, sem querer atropelar o outro porque sou pó, sem querer agredir o outro porque sou pó. Agora, temos não somente que compreender aquilo que nós somos, mas temos que entender uma segunda coisa: aquilo que Deus é. Quando Moisés, o mesmo Moisés, chega lá no monte Horebe, onde havia uma sarça incandescente, e ali se encontra com Deus, e Deus fala: olha Moisés, levanta-te, vai ao Egito e você liberta o meu povo. E Moisés pergunta então para o Senhor: e quando me perguntares o teu nome, o que eu devo responder? E Deus disse: quando perguntarem pelo meu nome, diga que o eu sou te enviou. Como assim? Diga que o eu sou. Mas porventura eu sou é nome? A pergunta que devemos fazer é: e a Vera também não é? Eu sou, você não é? Você não é? O Cadmo não é? E aí, pessoal? O Pedro não é? É ou não é? Não. Somente um pode falar eu sou, porque este que diz de si mesmo eu sou é aquele que diz em Apocalipse: eu sou aquele que era, que é e que será eternamente. É aquele de quem diz: é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Deus sempre foi Deus, Deus sempre será Deus, e Ele é Deus, e portanto Ele pode falar de si mesmo: eu sou. Então este eu, certamente, só cabe ao único que é. Nós não somos. Nós podemos ser um tu, podemos ser um ele, podemos ser um qualquer outra coisa. E se há algum eu em mim e em você, este eu
é o próprio Cristo que em nós habita. Por isso que Paulo chega a dizer: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O Cristo de Deus se tornou o eu em Paulo, vivendo por seu intermédio. Então a nossa grande necessidade hoje é compreender aquilo que nós somos e aquilo que Deus é. Se você conseguir compreender, e não somente ter uma compreensão meramente intelectual, mas ter no coração essa verdade selada, radicada, e você passar a andar no mundo neste reconhecimento de que somente Deus é e de que nós não somos, nós já teremos aí meio caminho andado para podermos ir em direção ao reino do nosso Pai. Por isso que o escritor de Eclesiastes, do livro de Eclesiastes, ele muito provavelmente tenha sido Salomão, e ele foi alguém que teve grandes experiências. Quem lê o livro de Eclesiastes logo percebe que o escritor de Eclesiastes foi alguém que experimentou de todas as coisas que o seu coração desejou e que seus olhos viram. Ou seja, ele construiu, ele produziu, ele escreveu, e depois de tudo que ele conquistou, que ele viveu, que ele experimentou, ele chegou a uma conclusão. Depois de tudo que ele viveu, ele concluiu que tudo o que acontece debaixo deste sol é pura vaidade. Tudo. Mas quanto tempo nós vamos gastar para que essa verdade seja verdade em nós? Quanto tempo? Eu fico imaginando, com a permissão dos irmãos, se me permitirem. Se não permitir, depois me repreenda. Agora eu não tenho tempo de consultá-lo mais particularmente. Então eu fico imaginando o nosso irmão Aldair, né, com a Sandra, sua família, a irmã, mãe do irmão Aldair, vendo a irmã Alderita ali e diminuindo, né? Cada dia menos Alderita, e desaparecendo uma pessoa do convívio, pessoa normal como qualquer outra pessoa, e ganhando, eu acredito que eles tiveram essa graça, eu chamo de graça, poder na experiência, no convívio diário, na luta e no labor diário, e compreendendo que tudo que há debaixo do sol é vaidade. Vaidade. Por que vaidade? Porque tudo vai acabando, tudo vai passando, os sonhos, os planos. E quando todas essas coisas acabam, aí o corpo também vai indo embora, a beleza vai indo, o vigor também vai se esvaindo. A Jaqueline, né, Jailson? Todo o processo pelo qual ela passou. A pessoa vai compreendendo. Será que todos nós teremos que chegar numa condição desta para entender o que Deus está nos falando há tanto tempo? Nós temos que orar: Senhor, se for preciso que eu passe por tal situação, para entender que eu passe, mas Senhor, que tal se eu compreendesse agora, para que pudesse viver esta verdade com vigor, para não somente viver, mas ajudar outros a compreenderem também, pregando a palavra, sendo útil de maneira ativa na pregação do Evangelho, para vivermos o Evangelho. Por isso que o escritor de Eclesiastes, quando percebeu que tudo era vaidade, porque os seus 11 capítulos, são 12 capítulos, né, Eclesiastes, os primeiros 11 capítulos foram usados, 11 capítulos, para concluir em cada uma das nuances da existência humana: tudo é vaidade e correr atrás do vento, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Aquilo pelo qual você se esforça, aquilo pelo qual você se entrega, aquilo pelo qual você se dedica, aquilo por causa do qual você despreza alguém, aquilo por causa daquilo você atropela uma pessoa.
Talvez por causa de alguma coisa que nós queremos, deixamos de conversar com alguém, perdemos uma amizade, perdemos uma pessoa, perdemos a oportunidade de amar, de perdoar, tudo por causa de coisas que, quando chega no final, são vaidades e é como correr atrás do vento. Quando o pregador entendeu isso, na prática de fato e de verdade, já velho, talvez já sem vigor, e ele olhando para o céu, é como que pensasse: puxa, tudo que há debaixo do céu é vaidade. Para ninguém achar que o escritor de Eclesiastes era um cara pessimista, capítulo 12 é como que ele falasse: abre aí uma janela nos céus, para que eu possa contemplar além do sol. Porque se tudo abaixo do sol é vaidade, acima do sol há aquele que é para sempre, aquele que é tudo. Essa visão do transcendente, daquilo que está além de todos nós, que é o grande eu sou. E aí ele começa o capítulo 12 dizendo: lembra-te, pois, do teu Criador. Então há um Criador, então há um Deus, não há somente essa vida terrena. Eu sei que nós precisamos de viver aqui, eu sei disso. Poxa, é tão bom quando alguém conquista um carro, não é bom? Falar a verdade, para te levar para a casa da sogra, ó, de carro, te trazer à reunião da igreja, não é bom? Ou não é bom? Se deslocar. Mas se a conquista deste bem só é possível mediante o sacrificar as coisas eternas, já não sei se vale a pena. Puxa, é tão bom, eu tenho certeza que é muito bom você ter uma condição financeira equilibrada, razoável, é bom você olhar assim um sapato, eu quero esse sapato, você poder comprar o sapato, é bom, não é bom ou não é? Vocês acham bom ou ruim? Eu acho bom. É bom você falar assim: poxa, eu queria fazer uma viagem com minha família, e você poder fazer essa viagem com a sua família. Mas se tudo isso só for possível em nome de sacrificar as coisas essenciais, o bem, o belo, o próximo a Deus, será que vale mesmo a pena? Temos que pensar nisso. Lembra-te, pois, do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e venha então a dizer que neles não tem mais nenhum prazer. Enfim, nós queremos que os irmãos todos possam ir para casa essa noite pensando na nossa necessidade de nos voltar para a vida espiritual. Não vamos esperar que nada de ruim aconteça, consequência dos nossos próprios caminhos, para entender o que Deus está dizendo. Deus só quer que nós entendamos, Ele só quer que nós nos rendamos, falamos: Senhor, obrigado pelo Senhor nos mostrar quem Tu és e quem somos, e nos indicar o caminho de vivermos bem, vivermos para a Tua glória, para o Teu louvor. Só isso. Tudo de que precisamos é desse coração, para a glória de Deus. Amém?